Olá, tudo bem? Eu sou o professor Danilo Cruz e estou aqui hoje nessa palestra do GPEC, Grêmio Espírita Perseverança e Caridade, em Salvador, trazendo uma contribuição a respeito dos nossos pensamentos, das nossas reflexões acerca da doutrina libertadora de consciências, que é a doutrina dos espíritos. E hoje, especialmente, falando sobre os tipos de espíritas. Como é importante acontecer em toda atividade espírita, vamos fazer uma prece? Então vamos lá. Elevemos os nossos pensamentos e sentimentos ao alto, buscando o amparo das esferas superiores a nos orientar. Senhor Jesus, neste instante, com os corações constrictos, nós te buscamos para pedir-lhe autorização para iniciarmos a proposta de hoje nessa palestra doutrinária do GPEC. Abençoa nossos propósitos, auxiliando-nos a tornar nossos corações e mentes permeáveis à tua influência benfazeja. Ilumina nossas consciências, ajudando-nos a enxergar o fato de que as tuas bênçãos são incessantes em nossas vidas. Que a tua paz possa nos guiar nessa jornada de melhor conhecer a nós mesmos, buscando gradativamente a nossa iluminação pessoal. Sê conosco agora e sempre, que assim seja. Maravilha! Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto tão interessante, né, que são os tipos de espíritas. E aí eu me lembro da minha juventude, quando eu entrei na Casa Espírita, através da Juventude Espírita Paulo Estevão, que é a casa onde eu milito até hoje, né, onde sou voluntário até hoje, também aqui em Salvador, ali na Amaralina, na Rua das Ubaranas. Pois bem, aos sábados, né, nas tardes de sábado, tínhamos o encontro da Juventude Espírita Paulo Estevão, lá no Centro Espírita Paulo Estevão. E tínhamos a oportunidade de discutir no grupo jovem com muitos assuntos, era bem interessante, às vezes inclusive com convidados, e eu me lembro bem de uma circunstância na qual a gente conversava sobre os tipos de espíritas, e aí um colega, que era um tanto quanto polêmico, colocou que havia alguns tipos diferentes de espírita. E aí as pessoas curiosas querendo saber quais eram os tipos, até que ele então falou. É porque existe o espiritólico, dizia ele. E todo mundo olhou assim com a cara de estranhamento, né? Aí ele dizia que o espiritólico era o que, apesar de se dizer espírita, mantinha os hábitos do catolicismo. Ah, vai entrar no mar, aí se benze. Vai jogar futebol, se benze. Vai fazer alguma coisa, e aí repete o padrão do que é feito pelos católicos. Aí todo mundo olhou assim, aí ele disse: existem também os espiritantes. Aí todo mundo, como assim? Aí ele dizendo: os espíritas protestantes, que vivem a perspectiva espírita de uma maneira muito mais enrijecida, dura, uma visão bem preconceituosa com os protestantes, na verdade. Pois bem, mas ele falava dessa forma e dizia que os espiritantes seriam mais, como eu diria, focados na palavra de tal maneira que eram demasiadamente severos nos seus posicionamentos. E, de certo modo, ele falava isso como se ele tivesse a visão de que estes eram fanáticos ou algo parecido.
Aí ele dizia que também existiam os espiridistas. Veja bem, não é espiritista. Espiritista, para quem não sabe, é sinônimo de espírita, é a mesma coisa. Espírita ou espiritista é a mesma coisa, é a pessoa que é adepta da doutrina espírita, ok? Pois bem, ele falava de espiridista, dizendo que existiria um tipo de espírita que era afeito ao budismo. E aí, espiridista seria o espírita budista, digamos assim, que supostamente trazia orientalismos para o cerne do conhecimento doutrinário da doutrina espírita, e aí por isso fazia misturas com relação a isso. Aí todo mundo achou graça, achou interessante, né? O posicionamento dele é uma tentativa epistemológica de organizar a percepção dele, uma perspectiva diferente do que a gente está habituado. Não é muito comum a gente ver esse tipo de avaliação, mas aí por trás disso a gente já vê que existe um tanto quanto de preconceitos, né? A gente vê que existem alguns preconceitos nessa fala. Aí eu lembro de uma outra circunstância que eu tive a oportunidade de ler um texto, ainda na adolescência também, no finalzinho da adolescência, começo da idade adulta, em que o autor colocava que existem espíritas, um autor inclusive que eu não me lembro agora, até gostaria que caso alguém tivesse essa informação, que comentasse no nosso vídeo do YouTube, para que inclusive eu aprenda e me lembre melhor, né? Que já tem muitos anos isso, eu devia ter cerca de 18, talvez 19 anos de idade. Então, ele dizia que existem dentro do movimento espírita pessoas que mantêm uma perspectiva apenas exotérica. Exotérica aí escrito com X, tá? O exo como para fora, ou seja, as pessoas mais preocupadas com o que estava fora, com as coisas externas, os rituais exteriores, com fazer as coisas para ser visto fazendo. Ah, eu pratico a caridade, mas aí tem que ver que pratica a caridade, tem que mostrar que pratica a caridade. Aí seria o exotérico. Enquanto que tem os espíritas esotéricos, os esotéricos são os que dentro desse olhar trazem para si uma visão de que é preciso encontrar significados, encontrar sentidos outros naquilo que nós temos dos textos clássicos de Allan Kardec, dos textos complementares da doutrina espírita e até mesmo nos textos clássicos da religião em geral, como por exemplo a Bíblia. Então, a gente vê que essas pessoas aí teriam um olhar mais místico sobre a perspectiva da religiosidade que a doutrina espírita traz. Então, esse olhar mais místico seria um olhar diferente também, é claro, né? Respeitável, interessante, mas é um olhar que, de certo modo, permeia um misticismo talvez exagerado, talvez exacerbado, e isso me soou quando li como um quê de crítica, mas o mais crítico que tinha, na verdade, era o último capítulo aí, a última categorização dentre esses, né? Dizia ele que os espíritas também podem ser esquizotéricos. Olha que interessante essa fala. Esquizotérico, obviamente que esse é um neologismo, essa palavra não existe, mas ele se referia aí a uma visão de que algumas pessoas queriam fazer enxertos na doutrina espírita, colocando coisas que não eram da doutrina espírita no cerne da doutrina, forçando a barra em diversos aspectos, misturando coisas de outras correntes filosóficas, de outras correntes espiritualistas, e aí muitas vezes nesses enxertos a gente acaba construindo meio que um Frankenstein que não é exatamente algo natural, algo bonito de se ver. E que era preciso, na palavra dele, manter a pureza doutrinária, que é uma coisa que a gente fala muito e alguns autores repetem bastante,
sobre a necessidade de pureza doutrinária. Outros tantos autores criticam bastante isso, dizendo que a gente precisa, sim, de contato com outros saberes para que o conhecimento espírita possa evoluir. É interessante, mas assim, não é o ponto fulcral da nossa palestra de hoje. Então a gente volta aqui para os tipos de espíritas. De vez em quando nas minhas palestras eu brinco falando sobre isso, dizendo que existem os espíritas e os perispíritas. Como assim perispírita? O perispírita é aquele que está mais preocupado com o fenômeno, é aquele que está mais preocupado em acreditar ou não em reencarnação, em acreditar ou não em, por exemplo, mediunidade, comunicabilidade dos espíritos, imortalidade da alma, esse tipo de coisa. E não está focado no que realmente a doutrina espírita fala a respeito da moralização do ser, do trabalho de progresso espiritual, a evolução, tão chamada de evolução espiritual, né? E que não tem muito com essa questão da moral, né? E aí o espírita mesmo é aquele que se vincula à visão da necessidade de moralização do ser, a busca por autoconhecimento, a busca por cultivo de valores e de virtudes, que aí seria realmente o espírita, o que entendeu para que a doutrina espírita serve. Enquanto que o outro seria apenas na verdade, focado no entorno da coisa. O perispírito tá só no fenômeno, não está no cerne da questão. Obviamente que isso aqui são falas interessantes para a gente entender a questão do tipo de espírita, né? Mas a gente tem outros autores interessantes que valem a pena para a gente discutir. Tem um texto de Antônio Carlos Navarro que ele fala da conclusão do Livro dos Espíritos, lá no item 7, que Allan Kardec anota, né, que o Espiritismo se apresenta, na verdade, sob 3 aspectos diferentes. Ele vai dizer que tem um aspecto das manifestações, dos princípios e da filosofia que delas decorrem, e o da aplicação desses princípios no nosso cotidiano. E daí, a palavra de Kardec, 3 classes, ou antes 3 graus de adeptos, ou seja, 3 tipos de espíritas. Primeiro, os que creem nas manifestações e se limitam a comprová-las. E aí Kardec vai dizer que para esses, o espiritismo, na verdade, é uma ciência experimental. Ponto. O segundo tipo, que é justamente os que percebem as consequências das manifestações espíritas, e aí vai buscar justamente essas consequências morais. E o terceiro tipo, que é o tipo ideal, né, que é os que praticam ou se esforçam por praticar essa moral. E aí a gente vê realmente esse diferencial, né? E aí é bom lembrar que qualquer que seja o ponto de vista científico ou moral sobre o qual a gente considere esses fenômenos ditos estranhos, os fenômenos espíritas, todos compreendem que eles constituem uma ordem inteiramente nova de ideias. E aí é interessante a gente ver, né, que essa ordem de ideias surge e da qual não pode deixar de resultar uma profunda modificação no estado da humanidade e, obviamente, compreendem igualmente que essa modificação não pode deixar de operar-se no sentido do bem. As palavras de Kardec, sempre brilhante, né? E aí é interessante a gente ver o quê? Que o interesse pelo maravilhoso, o interesse pelo fenômeno, o interesse pelo sobrenatural, ainda é uma realidade, obviamente, né, muito viva entre nós. Eu digo, inclusive, que na minha juventude, isso me chamou muito a atenção, pulava aos olhos, eu sempre fui muito atento a isso. E, obviamente, sobrepõe a curiosidade para desvendar do que se trata. E é importante lembrar que isso chama a atenção para a gente saber mais sobre a fenomenologia espiritual. Isso é bom, né? De certo modo, nos caminha, nos faz caminhar.
como a gente tem muita diversidade na humanidade no que se refere ao desenvolvimento intelecto-moral, naturalmente, então, também existem diversos entendimentos a esse respeito. No entanto, devido ao fatalismo que é imposto por Deus às suas criaturas, a perfeição, mais cedo ou mais tarde, chega, né? Obviamente, a gente vai ver que mais cedo ou mais tarde todo mundo vai se interessar pelo aspecto moral decorrente da intervenção espiritual, decorrente desses fenômenos espíritas no nosso mundo material. Então, cedo ou tarde, acaba que todo mundo se interessa, né? E essa condição está expressa ainda também lá no Livro dos Espíritos. A gente vai ver essa fala, né, de que o espiritismo se tornará crença comum ou ficará sendo partilhado como uma crença apenas por algumas pessoas? É uma pergunta que é feita pelos espíritos, né, para saber se vai ser uma crença comum ou se todo mundo vai partilhar. Aí os espíritos dizem que certamente vai se tornar uma crença geral e marcará uma nova era da humanidade, uma nova era da história da humanidade. Por quê? Porque está na natureza e chegou o tempo que ocupará lugar entre os conhecimentos humanos. Terá, no entanto, palavra do Espírito, que respondeu a Kardec e sua equipe, que sustentar grandes lutas mais contra o interesse do que contra a convicção. Justamente porque não há como dissimular a existência de pessoas interessadas em combater o espiritismo. Umas por amor próprio e outras por causas inteiramente materiais. Então a gente vê que o Espírito continua, inclusive, dizendo que, porém, como virão a ficar isolados, insulados, seus contraditores se sentirão forçados a pensar com os demais, sob pena de se tornarem ridículos. Olha que fala interessante que o Espírito deu, né? Então, a essa resposta dada pelos espíritos superiores, Allan Kardec vai comentar da seguinte maneira, deixando bem claro, né, que as ideias só com o tempo se transformam. Nunca de súbito, ou seja, nunca é de hora para outra, é com o tempo. Aí ele diz assim, que de geração em geração elas se enfraquecem e acabam por desaparecer paulatinamente com os que as professavam, os quais vêm a ser substituídos por outros indivíduos imbuídos de novos princípios, como sucede, né, em geral. A gente vai ver que isso acontece com as ideias políticas, por exemplo. Kardec dá até esse exemplo das ideias políticas. Aí ele diz, veja, por exemplo, o paganismo. Não há hoje mais ninguém que professe as ideias religiosas dos tempos pagãos. Entretanto, isso aí na fala de Kardec, aquela época, muitos séculos após o advento do cristianismo, delas ainda restavam vestígios que somente a completa renovação das raças conseguiu apagar. E aí Kardec vai dizer que, da mesma forma, assim vai ser com o Espiritismo, que o Espiritismo progride muito, mas durante 2 ou 3 gerações ainda vai haver um fermento de incredulidade. Olha a fala interessante aí de Kardec, né? E ele diz que unicamente o tempo vai aniquilar esse fermento de incredulidade. Mas a marcha do Espiritismo será mais célere que a do cristianismo, mais rápida do que a do cristianismo, porque, na fala de Kardec, o próprio cristianismo e quem lhe abre caminho serve de apoio para o Espiritismo. O cristianismo tinha que destruir, enquanto que o Espiritismo só tem que edificar. Olha que interessante, né?
Aí continua dizendo que bebe água mais limpa quem chega primeiro à fonte. A gente já ouviu esse ditado popular, né? Obviamente que a gente poderia adaptar isso à condição das pessoas que acessam o conhecimento espírita e que se esforçam por compreender o conhecimento espírita. Essas pessoas claramente adquirem condições de acertar mais, condições de errar menos, que são duas coisas diferentes, né? Tirando com isso o melhor proveito da encarnação. Justamente aqueles que optam pelo estudo, optam pela prática da moral decorrente dos seus ensinos. Então, a doutrina espírita faz uma diferença enorme e é o progresso que se acelera em benefício dos que se esforçam justamente para conseguir esse progresso. Não nos esquecendo, claro, que a soma do progresso individual trará como resultado necessariamente o progresso da humanidade, da coletividade. E obviamente que haverá também uma alteração do estágio evolutivo do planeta em consequência disso tudo, né? E aí a gente vai perceber o quê? Que isso, na verdade, é uma reação em cadeia que se acelera na medida em que, quanto mais nos desenvolvemos, muito mais adquirimos consciência de que, por nossa vez, a gente poderá ajudar o progresso justamente nosso, a partir de nós, nosso próprio exemplo, mas também daqueles que conosco ombreiam a escalada evolutiva, assim como o fazem os espíritos superiores com relação a nós, né? Obviamente que todos capitaneados por nosso Senhor Jesus Cristo. Interessante nessa reflexão para a gente pensar um pouquinho a respeito. É interessante porque nos chama a atenção, nos traz realmente a uma perspectiva. E isso vai nos levar lá no item de número 28 de O Livro dos Médiuns, que Kardec vai dizer o quê? Que entre os que se convenceram por um estudo direto da doutrina espírita, podem se destacar os que creem pura e simplesmente nas manifestações. Olha aí que interessante, né? Para esses aí, o que eu chamo brincando de perispírita, né? O espiritismo para eles é apenas uma ciência de observação. É apenas uma série de fatos mais ou menos curiosos. Aí Kardec chama eles de espíritas experimentadores. Aí ele vai dizer também no Livro dos Médiuns, desse item, que existem também os que no espiritismo veem apenas os fatos, compreendem a parte filosófica, admiram a moral daí decorrente, mas não praticam essa moral. Obviamente que aí, nesse caso, é insignificante ou nula a influência que exerce no seu caráter. A doutrina espírita não exerce nenhuma influência, né? Em nada essas pessoas alteram seus hábitos e não se privariam de um só gozo que se fosse, como disse Kardec, palavras de Kardec. Aí ele diz que o avarento vai continuar a ser avarento, o orgulhoso vai continuar cheio de si, o invejoso e o ocioso vão ser sempre hostis. E aí ele diz que esses aí consideram a caridade cristã apenas uma bela máxima. São os espíritas imperfeitos. Olha aí que interessante. Aí tem o terceiro tipo, que Kardec vai dizer que são os que não se contentam em apenas admirar a moral espírita, mas que praticam essa moral espírita, que aceitam todas as consequências, que se convencem de que a existência terrena é uma prova passageira. E justamente por isso tratam de aproveitar seus breves instantes aqui encarnados, né? Justamente para avançar pelo caminho do progresso, que é o único caminho que, na verdade, pode levar
a nós, né, nós seres humanos encarnados aqui na Terra, na nossa hierarquia do mundo dos espíritos, que vai justamente fazer com que a gente se esforce por fazer o bem e que vai coibir os nossos maus pendores. Aí Kardec vai dizer que as relações com eles sempre oferecem segurança, porque a convicção que nutrem os preserva de pensarem em praticar o mal. Olha aí que interessante. Aí Kardec continua dizendo que a caridade neles, em tudo, é a regra de proceder, na qual eles obedecem mesmo, né? Verdadeiramente obedecem. São os verdadeiros espíritas, ou melhor, são os espíritas cristãos. E aí Kardec vai dizer que há um quarto tipo, que são finalmente os espíritas exaltados. Olha que interessante essa fala de Kardec. A espécie humana seria perfeita se sempre tomasse o lado bom das coisas. Em tudo, o exagero é prejudicial. Aí Kardec vai dizer que, a gente falando de espiritismo, a gente sabe que ele infunde confiança. E aí a gente tem que tomar muito cuidado, porque se essa confiança foi demasiado cega, frequentemente pueril no tocante ao mundo invisível, vai nos levar a aceitar com extrema facilidade, com extrema credulidade, sem verificação, aquilo cujo absurdo ou impossibilidade a reflexão e o exame demonstrariam. Olha aí que interessante. Aí ele vai dizer que o entusiasmo, nesse caso aí, não reflete, apenas deslumbra. Então, ele diz que essa espécie de adeptos, né, esses espíritas, é mais nociva do que útil à causa do espiritismo. São os menos aptos para convencer a quem quer que seja, porque todos, com razão, desconfiam dos julgamentos dessas pessoas. Olha que interessante, né? Aí Kardec diz que graças à boa fé dessas pessoas, eles são iludidos. E assim a gente vai ver que espíritos mistificadores, homens que procuram explorar a credulidade, vão acabar convencendo, e isso é ruim, né? Aí Kardec diz que apenas haveria um meio mal se só eles tivessem que sofrer as consequências. Que o pior é que, sem o quererem, eles dão armas aos incrédulos, eles dão munição para as pessoas que falam mal do espiritismo, né? Que antes buscam apenas uma ocasião de zombar do que de se convencer e que não deixam de imputar a todos o ridículo de alguns. Olha aí que fala interessante, né? E aí Kardec diz que, sem dúvida, isso não é justo e nem racional. Mas, como se sabe, os adversários do espiritismo só consideram de bom que late a razão de que desfrutam. E conhecer a fundo aquilo sobre que discorrem é o que menos cuidado lhes dá. Então, são pessoas que acabam falando mal por falar mal. Isso é um problema. Ou seja, a gente sabe que existem os espíritas imperfeitos, que veem mais do que os fatos, que compreendem a parte filosófica, admiram a moral, mas não colocam em prática, né? Não vivenciam isso, ou seja, isso não é tão bom. Os verdadeiros espíritas, que são aqueles que a gente falou agora há pouco, antes de falar desses deslumbrados, né? Então, os que não se contentam em admirar a moral e que as praticam, né? E que lhe aceitam todas as consequências, como eu falei agora há pouco. Existem os espíritas exaltados, que dão confiança demasiada, dão a confiança cega e frequentemente pueril no tocante justamente ao mundo dos espíritos. E aí aquela fala, né, de que o entusiasmo não reflete, deslumbra. E aí Kardec vai dizer que essa espécie é mais nociva
do que útil à causa do espiritismo. Isso aí realmente é um problema. E tem quarto, né, que foram, na verdade, na ordem de Kardec, são aqueles outros, né? E tem um quinto grupo interessante também, né, que são espíritas sem saberem, sem jamais terem ouvido falar da doutrina espírita. Eles possuem um sentimento inato dos grandes princípios que dela decorrem. Olha que interessante, né? Olha que interessante, uma outra visão, né? E aí esse outro que eu falei são os experimentadores, né? Que são os que apenas creem pura e simplesmente nas manifestações. São os que gostam de observar as manifestações. Para eles, o espiritismo é somente uma ciência de observação e mais nada. Então, aí a gente tem a listinha do que é a doutrina espírita, quais são os tipos. Mas aí eu vou lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, que eu gosto bastante, no item 4, quando o Kardec deixa bem claro que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas inclinações más. Olha que interessante, né? Que tipo de espírita é você? Eu lembro de uma palestra que eu assisti a respeito disso com o André Luiz Peixinho, lá na Federação Espírita, e ele falava, né, que é importante a gente fazer uma diferenciação dos simpatizantes para os espíritas, porque tem muito simpatizante, muita gente que se interessa, que simpatiza pela causa espírita, mas que não vivencia a doutrina espírita, que não se engaja em nenhuma casa espírita para viver a causa espírita. E aí, justamente esses aí que precisam ainda desse leme, que são alvo, no caso da iniciativa que Joana de Ângeles falava sobre a necessidade de espiritizar. Olha que interessante, né? De levar as pessoas à vivência da doutrina espírita. A necessidade de verdadeiramente a gente conseguir engatar na vida da gente o sentido primeiro da doutrina espírita, que é a caridade, né? Que é justamente essa amorosidade posta visível, que é preciso que a gente consiga vivenciar no nosso dia a dia. Doutrina espírita, seja no nosso dia a dia dentro de casa, na família, no nosso trabalho, com os vizinhos, viver doutrina espírita onde quer que a gente esteja, fazendo o que quer que a gente esteja, para poder a gente, inclusive, ter a honra e o mérito de contar entre os adeptos de Cristo, entre os mensageiros de Cristo na Terra, médiuns do amor de Cristo na Terra. Que importante, hein? A gente poder merecer esse título, o título de médiuns do amor de Cristo. Então, que as bênçãos de Jesus acolham os sinceros propósitos que agora nós abraçamos em nossas almas, de podermos contar entre os verdadeiros espíritas, os que não se contentam em apenas admirar a moral, os que tentam vivenciá-la, os que verdadeiramente se esforçam, que o espírita verdadeiro é reconhecido pelo seu esforço. Então, que a gente possa contar entre esses, merecer esse título, né, de espírita, e conseguir verdadeiramente fazer jus a essa oportunidade ímpar que a gente está tendo. Como diz José Raul Teixeira, a gente não tem nada de especial em ser espírita. Pelo contrário, muitas vezes, inclusive, estamos tendo uma chance porque nas outras encarnações nós não conseguimos engatar com as outras perspectivas religiosas anteriores. E agora viemos espírita para ver se com a fé raciocinada a coisa caminha. Então não tem mérito em ser espírita. É preciso que a gente aproveite essa oportunidade para verdadeiramente nos afinizarmos com a proposta de vivenciar o Cristo, não apenas como uma personalidade distante a ser adorada, mas não, é realmente uma personalidade a ser vivida. Que a gente possa se assenhorar dessa verdade e trazer um significado real para isso tudo.
A mensagem era essa. Vamos fazer uma prece de encerramento? Então, neste instante, nós, fechando os nossos olhos e alargando os nossos corações, elevamos os nossos pensamentos e sentimentos ao Mestre Jesus. Senhor Jesus, ajuda-nos a nos tornarmos espíritas verdadeiros. Auxilia-nos na nossa jornada de merecermos esse título, de verdadeiramente vivenciarmos a doutrina espírita em nossas vidas. Que as tuas bênçãos possam ser multiplicadas por nossas mãos. Que a tua amorosidade possa ser sentida em nossa presença. Que a tua paz possa conduzir os nossos passos, direcionar os nossos gestos e inspirar o nosso dia a dia. Sê conosco agora e sempre, Mestre. Que assim seja. Maravilha, meus amigos, minhas amigas. Até breve, com fé em Deus. E até a próxima. Fiquem bem. Tchau, tchau.